Povo de Deus, Pai seja convosco, seja bem-vindo ao estudo da Palavra do Eterno. Estamos estudando doutrinas bíblicas, declaração de fé do pentecostalismo clássico, em particular da Igreja Assembleia de Deus e outras comunidades de fé que tenham o mesmo alinhamento teológico. Hoje, na terceira aula, nós estudaremos as Escrituras, dando ênfase à revelação, à inspiração e à autoridade. Na primeira parte, estudaremos a revelação. Na segunda parte, nós estudaremos a inspiração e encerraremos esta aula na terceira parte falando sobre a autoridade da palavra do Eterno Deus. Antes de começarmos então a nossa aula, gostaria de pedir aos irmãos e às irmãs que se inscrevam em nosso canal. Aqueles que já o fizeram, nós externamos aqui a nossa gratidão. Agora, nos ajude também a divulgar esse canal para que outras pessoas se juntem a nós no estudo da palavra do Eterno Deus. Dito isto, vamos então à primeira parte da nossa aula falando sobre revelação. Começamos ali destacando então o que é revelação e apresentando estrutura, classificação e propósito da palavra do nosso Deus. Vale a pena nós observarmos lá na introdução um posicionamento do saudoso teólogo Antônio Gilberto falando sobre a Bíblia Sagrada. Pastor Antônio Gilberto disse assim: a Escritura Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu assunto central, seu tema central é Jesus Cristo. Na fala do pastor Antônio Gilberto está aquilo que a Igreja Assembleia de Deus pensa, então, a respeito das Escrituras Sagradas. Ainda na introdução, nós apresentamos ali uma síntese do primeiro artigo da Declaração de Fé a respeito da Bíblia Sagrada. Nele está escrito: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então nós temos aqui já um excelente ponto de partida para se trabalhar a revelação de Deus, inspiração e também a autoridade da Bíblia. Quanto à revelação, é importante que o irmão e a irmã sempre entenda a revelação na teologia enquanto a ação pela qual o próprio Deus se dá a conhecer. O ser humano só pode conhecer Deus porque o próprio Deus tomou a iniciativa de se tornar conhecido. Então esta é a ideia que nós temos a respeito da revelação. E Deus, entre outras formas, se revelou também nas Escrituras Sagradas, e Deus se revela em especial em Jesus Cristo. Nós estamos falando hoje da Bíblia Sagrada, a palavra escrita do Eterno. Poderíamos perguntar, pastor, e como a Bíblia, esta palavra escrita de Deus, está estruturada? Ora, nós adotamos a Bíblia com os seus 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, e temos ali, então, 27 livros no Novo Testamento. Precisamos, então, perguntar, e como esta Bíblia que nós seguimos, que nós adotamos, está classificada? Nós temos uma organização bem interessante. Quanto ao Antigo Testamento, nós temos ali o Pentateuco, temos os livros históricos, temos os livros poéticos e temos também os livros proféticos. Já estudamos aqui os livros proféticos, principalmente os profetas menores, e já estudamos também os livros poéticos com o pastor Alain Brizotti a respeito do Pentateuco. A nossa revista Conquistando as Promessas de Deus também está toda organizada ali em torno, ou pelo menos a sua maior parte, no Pentateuco, principalmente quando se trata ali dos grandes patriarcas. Então vale a pena ao irmão, à irmã que tem a revista, ou essas 3 revistas aí, darem uma olhada lá, tá bom? Quanto ao Novo Testamento, nós temos também uma organização bem interessante. Começamos ali com os evangelhos, depois temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos,
Claro que para nós, além de histórico, esse texto de Atos, ele tem algo mais no que tange à teologia, mas isso pode ser trabalhado aí em uma outra aula. E temos as epístolas ou cartas e temos também uma profecia, isto é, o livro do Apocalipse. Este é o panorama da Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, e também nós temos ali como que essa literatura está distribuída. Poderíamos perguntar, pastor, e qual é o propósito da Bíblia Sagrada? Nós acreditamos que as Escrituras visam a revelar o próprio Deus, e já trabalhamos aqui o conceito de revelação, e também expressar a vontade soberana de Deus à humanidade. Portanto, nós fechamos aqui esta primeira parte da nossa aula, já explicando o que é revelação, explicando também estrutura, classificação e propósito da Bíblia Sagrada. Nós poderíamos também destacar aqui mais um ponto interessante que tem aqui, ainda nesta primeira parte, que é a respeito do poder da palavra de Deus. Os irmãos, as irmãs, professores e professoras que já estudaram bibliologia, certamente se recordarão de que um dos princípios para a aceitação de um livro no cânon sagrado é exatamente o seu caráter dinâmico. Com isto, nós estamos nos referindo à ideia que o texto bíblico tem de transformar vidas. Nós temos textos brilhantes na literatura, mas esses textos não têm o poder, a capacidade de transformar vidas. No entanto, a palavra de Deus, ela certamente é viva e eficaz. A palavra de Deus, de acordo com o próprio Senhor Jesus, ela tem o poder de libertar. Então, precisamos conhecer a verdade, e esta verdade contida na palavra de Deus, ela tem esse poder, essa capacidade de libertar e de transformar vidas. Assim sendo, nós então encerramos a primeira parte, já explicando revelação e imutabilidade das Escrituras Sagradas. Vamos já para a segunda parte, falando então sobre inspiração e inerrância das Escrituras. Meus irmãos, minhas irmãs, professores e professoras, a nossa lição traz aí numerosas referências defendendo a inspiração da Bíblia Sagrada. Em síntese, nós queremos com inspiração dizer que trata-se que aquilo que é dado é pelo sopro de Deus. Então, quando nós estamos pensando em inspiração, é exatamente esta a ideia que se tem. Nós estamos pensando na Bíblia Sagrada, nesse texto original que foi dado, que foi soprado pelo próprio Espírito Santo. Nós encontramos uma interessante afirmação do próprio Paulo, quando ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, a palavra de Deus é inspirada, é soprada pelo próprio Deus, e você pode encontrar lá em 2 Timóteo 3,16. O próprio apóstolo Pedro também acrescenta que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui a ideia básica do significado de inspiração. Nós entendemos que a Bíblia não é produto da mente humana. Muitas pessoas questionam, então, a legitimidade da Bíblia, a autoridade da Bíblia, a origem divina da Bíblia. Para nós, não resta dúvida, a Bíblia Sagrada se trata, sim, desse livro que foi dado pelo próprio Deus, de textos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Alguém poderia perguntar, pastor, mas e se a gente tem uma outra interpretação da Bíblia, reconhece ela como uma grande obra literária, mas tira dela a inspiração? Eu diria que todo cristão deveria entender a Bíblia Sagrada enquanto palavra inspirada pelo eterno Deus, pois se assim não for, ele terminará adotando outras fontes de autoridade sobre a sua vida. Por que é tão importante que nós acreditemos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Porque dali nós teremos então a sua autoridade que moldará as nossas crenças e também o nosso comportamento. William Evans chegou a declarar
que inspiração é Deus falando pelos homens. Olha aqui que definição, que afirmação belíssima. Então, o que é inspiração no que tange a Bíblia Sagrada? Inspiração é Deus falando através ou pelos homens. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos sempre que entender que as palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. Aqui nós temos a ideia da inspiração. Alguém poderia perguntar, pastor, e qual é o significado de inerrância das Escrituras Sagradas? Nós, com o termo inerrância, queremos dizer que a Bíblia não falha, que a Bíblia nunca erra e também é verdade plena em tudo quanto ela afirma. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, professores e professoras, como que nós precisamos resgatar esta ideia da inerrância bíblica? O nosso teólogo Cláudio Honora de Andrade, grande teólogo do movimento pentecostal, ele define inerrância, doutrina segundo a qual a Bíblia Sagrada não contém quaisquer erros. Significa então que ela é a infalível palavra de Deus, e ele acrescenta tanto nas informações que nos transmite, quanto nos propósitos que declara. Erickson também fez ali uma afirmação muito pertinente no tocante à inerrância. Ele diz assim, que inerrância é a doutrina de que a Bíblia é plenamente confiável em todos os seus ensinos. De novo, reafirmo como que nós precisamos resgatar essa crença na inerrância da palavra do eterno Deus. E também o Dr. Stanley Horton, grande teólogo pentecostal, ele resume inerrância como sendo a verdade sem o mínimo erro de nenhum tipo. E também outro teólogo pentecostal, Esdras Costa Bento, explica que inerrância é um neologismo teológico que indica a ausência de erro nos livros da Bíblia. E nós temos aqui também uma afirmação de Agostinho de Hipona que nos alertou: as consequências mais desastrosas devem seguir-se a crença de que existe algo falso no livro sagrado. Pois é, quem não acredita que a Bíblia seja um livro inerrante, um livro inspirado por Deus, certamente vai procurar ler na Bíblia essas aparentes contradições, conforme disse aqui o próprio Agostinho. Então, as consequências são desastrosas para aqueles que não creem na inspiração nem na inerrância da palavra do eterno Deus. Portanto, os pentecostais clássicos, aqueles que amam a Bíblia Sagrada, professam e ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou de as Escrituras, ou mesmo de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia também foram produzidos sob inspiração divina. Aqui está, meu irmão, minha irmã, a ideia básica ou central que a gente precisava ter aí sobre inspiração e inerrância das Escrituras Sagradas. Então, não leia a sua Bíblia como se fosse um livro qualquer, leia a sua Bíblia entendendo que ela é a palavra inspirada da parte do eterno Deus e que ela está isenta de erros. Com esta convicção, nós sempre manteremos a autoridade das Escrituras Sagradas. Aliás, a autoridade é exatamente a terceira e última parte da nossa aula e vamos trabalhá-la agora. Quando nós pensamos em autoridade, temos que considerar o seguinte: quais são as principais fontes de autoridade na vida do cristão? Alguns entendem que a fonte de autoridade principal é a razão humana, para outros é a própria igreja, e há também quem creia que seja a palavra de Deus. Nós estamos aqui extraindo do livro Doutrinas Bíblicas, também um livro com uma perspectiva pentecostal, a ideia de que existem pelo menos 3 fontes básicas de autoridade. Nós temos a razão humana, nós temos a própria igreja e temos também a palavra de Deus.
A razão humana, ela certamente tem a sua importância. Nós entendemos que o pentecostal, ele não pode ignorar a razão. Claro que a razão dada pelo próprio Deus, inserida no ser humano ali no ato da criação, como sendo uma característica até mesmo do próprio Deus, e nós podemos explorar isso, explorar de uma outra oportunidade essa ideia da imagem e semelhança de Deus. Teremos uma aula de antropologia e ali podemos resgatar essa ideia. Então a razão, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância. Muitos cristãos, infelizmente, pensam que crer é diferente, então, de pensar, de raciocinar. E não é assim. A mente subjugada, submetida ao Espírito Santo, ela tem um papel crucial na vida do cristão, na vida da igreja. No entanto, a razão humana não pode ser a maior autoridade. Outra fonte seria a própria igreja. Nós encontramos aí na tradição cristã exatamente essa ideia de que a igreja ou o magistério é a autoridade final no que tange à questão religiosa. Para nós, a igreja também tem a sua importância e a declaração de fé é a expressão daquilo que uma determinada igreja crê no que tange às doutrinas bíblicas. No entanto, nós ainda ficamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é, então, esta autoridade final, cabal, no que tange à crença, no que tange ao modo de vida do cristão. Para nós, então, fica muito claro que nem os credos, nem as confissões históricas, nem as opiniões eclesiásticas e nem mesmo a própria razão humana estão acima da autoridade da palavra do eterno Deus. Se a gente trabalhar com esta linha de pensamento, então nós manteremos a Bíblia no seu devido lugar e daremos a ela a honra que certamente lhe é devida. No que tange ainda a autoridade divina das Escrituras, nós precisamos destacar que o próprio Senhor Jesus a reconheceu. Erickson definiu a autoridade da Bíblia, porque esta definição é importante. Nós estamos aqui introdutoriamente trabalhando a ideia de identidade, mas pode ser que alguém esteja perguntando, pastor, professor, mas o que significa autoridade? Bom, o Erickson diz assim, que a autoridade da Bíblia significa o ensinamento de que a Bíblia, sendo inspirada por Deus, daí a importância da revelação, então a autoridade suprema detém por procedência o direito de prescrever crenças e ações dos cristãos. Ora, de outra maneira, o que ele está dizendo é que se eu creio que a Bíblia é a palavra realmente inspirada de Deus, então eu vou permitir que a Bíblia molde os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha vontade e o meu comportamento. Eu não posso entender a Bíblia enquanto palavra de Deus e viver da maneira que eu bem quero. Não dá, incompatível. Eu preciso então reconhecer esta autoridade da Bíblia por ser ela inspirada por Deus e ela então deve moldar toda a minha conduta, toda a minha caminhada. Esdra Costa Bento também afirma que o cânon bíblico é regra de fé e prática, e ali nós temos diversas referências bíblicas tratando então da questão da autoridade. O próprio Senhor Jesus, no tocante à autoridade, ele afirmou que a palavra de Deus deve ser ouvida e obedecida, a palavra de Deus é alimento vital para todos, a palavra de Deus tem autoridade sobre o diabo e a palavra de Deus é eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia sempre entendendo que ela é esse livro inspirado por Deus e ela tem autoridade normativa sobre a nossa vida. E já encerramos então esta importante aula com um pensamento de Samuel Coleridge, quando ele diz que, a respeito da Bíblia Sagrada, eu encontro na Bíblia palavras para os meus mais íntimos pensamentos, canções para a minha alegria, lenitivo para as minhas dores mais profundas e reabilitação de todas as minhas debilidades e fraquezas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, aqui nós encerramos esta aula sobre as Escrituras, estudamos revelação, inspiração e autoridade da palavra do eterno Deus.
creia na Bíblia, pratique o que está na Bíblia e Deus certamente abençoará ricamente a sua vida, sua família, seu ministério, sua igreja. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou dessa aula, compartilhe também nas redes sociais. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.